A pergunta de hoje é: qual é a tempestade que você está vivendo na sua vida? Às vezes eu falo com pessoas que estão vivendo uma tempestade no casamento, vida financeira, econômico. Você está vivendo uma tempestade, está vivenciando essa tempestade. Mas aí você pergunta, mas pastora, por que eu não consigo acalmar essa tempestade? O que está acontecendo? Eu vou na igreja, eu oro, eu busco e a tempestade não passa, a tempestade não cessa. O que está acontecendo? Aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, porém Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. O que eu quero indagar aqui para vocês, o que eu quero falar aqui para vocês é, primeiro erro dos discípulos, deixar Jesus dormir no barco. Jesus dorme no barco, o barco está acontecendo uma maior tempestade, o barco é coberto pelas ondas e os discípulos lembraram, Jesus está no barco. Foram até lá a polpa do barco, porque Jesus estava dormindo, acordar o mestre. E às vezes eu falo com você, que deixou Jesus dormir, deixou a sua comunhão, deixou a oração que você fazia antes dormir. O que você tem que fazer? Primeiro passo, despertar aquilo que está dormindo na sua vida. E por que a tempestade estava ali? Por que os discípulos não conseguiram acalmar a tempestade? Porque ninguém consegue acalmar a tempestade se deixarmos a tempestade entrar dentro de nós. Os discípulos estavam atormentados, os discípulos foram até o mestre e falaram: Senhor, mestre, não se te dá que nós vamos morrer, não se te dá que nós vamos perecer, acorda. E somente quem tem paz dentro de si, somente quem não deixa a tempestade, algo externo, entrar dentro de si, consegue acalmar a tempestade. Se você quer acalmar a tempestade, acalmar esse problema, acalmar essa situação, não deixe essa situação entrar dentro de você. Jesus levanta, Jesus desperta, Jesus acalma a tempestade. E aí Jesus ele faz duas perguntas para os discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Jesus ele faz essas duas perguntas pelo fato de a fé, o medo, paralisa a fé. Aqueles discípulos deixaram o medo entrar dentro deles, que paralisaram a fé daqueles discípulos. Para você acalmar a tempestade, para haver uma grande bonança, porque a partir do momento que Jesus levantou, ele falou: olha, vento, mar, acalma, quieta-te, e houve uma grande bonança. O que eu quero frisar para você é: se você deixar a tempestade, o problema externo, o problema que você está enfrentando, entrar dentro de você, você não vai conseguir acalmar a tempestade. Jesus tinha paz, porque a palavra dele diz lá em João, capítulo 15, eu tenho a minha paz eu vou te dar. Ele tinha essa paz, então por isso que ele se levanta e fala: vento, mar, acalma, aquieta-te. E houve uma grande bonança. Se você está passando por esse problema na sua vida, minha oração nesse dia, minha oração para você que está acompanhando é: não deixe a tempestade entrar dentro de você, porque senão nada vai, a tempestade, o mar, o problema não vai te obedecer. O que você tem que fazer é tirar a tempestade, o medo de dentro de você, porque senão vai paralisar a sua fé e você acalmar aquilo que está perturbado na sua vida. Não deixe o problema externo entrar dentro de você. Assim, infelizmente, você não vai poder acalmar a tempestade. Que essa tempestade que você está vivendo venha sanar em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Às vezes eu falo com pessoas que estão passando um problema financeiramente falando, você está passando uma tempestade na saúde e às vezes você não está vendo solução. Para você acalmar a tempestade, não deixe a tempestade entrar dentro de você. Jesus estava apto para acalmar, porque ele não deixou aquele problema externo, a tempestade que os discípulos foram levar para ele, entrar dentro dele. Por isso que ele acalmou a tempestade. E falo mesmo para você: acalma esse problema, mas primeiro acalma essa tempestade que está dentro de você, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo abraço da ministra Janaína Cristine. Espero que essa mensagem ajude você de alguma forma, em nome de Jesus. Um forte abraço, até mais, em nome de Cristo.